Olá, para qualquer um que me acompanhe, independente da hora do seu dia, tenha um bom dia para você. Eu sou o Jean e hoje eu vou fazer uma cobertura das Olimpíadas de Paris de 2024. Como eu não quero que fique algo tedioso para você, eu não quero me alongar muito, eu vou falar apenas sobre uma modalidade. E a modalidade eu escolhi porque eu gosto dessa modalidade e eu tenho um pouquinho de experiência para ela. E essa modalidade que foi escolhida foi o judô. Eu já pratiquei judô quando era menor e eu cheguei até a faixa de bordo em relação à questão de faixas. Não é muito alta, porque assim como toda arte marcial japonesa, ela vai de faixa branca até a faixa preta, porém isso já me deu uma boa experiência e noção para ter um local de fala sobre o judô. Então, antes de começar a falar sobre o judô, vamos falar um pouquinho sobre o histórico do judô. Ele foi introduzido em 1964 nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão. Isso é muito importante de se dizer porque, como foi introduzido no Japão, ele teve no começo um monopólio japonês. Como eles eram de lá e lá ia ter muito mais professores, muito mais alunos e gente para praticar o esporte, que acabou fazendo que no começo muitos japoneses se destacassem demais nas Olimpíadas. Como por exemplo, a gente tem o Tadahiro Nomura. Esse cara ele conseguiu 3 ouros seguidos, em 3 edições seguidas, que foi 96, 2000 e 2004. O que é algo que é extremamente difícil para um atleta, porque exige um preparo físico muito grande, uma mentalidade e uma habilidade excepcional. Assim, como ele foi introduzido no Japão, uma arte marcial, uma arte marcial é considerada mais perigosa de se praticar. Então, no começo, era somente o masculino que praticava. Mas a partir de 92, nas Olimpíadas de Barcelona, a gente teve a introdução também do judô no esporte feminino. Aos poucos, né, o Brasil foi evoluindo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai falar sobre pessoas que acabaram tendo os holofotes agora, e também o esporte já foi expandido pelo mundo. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco também em outras pessoas quando a gente fala sobre o esporte. Agora a gente vai falar sobre os fundamentos, mas antes de falar sobre os fundamentos, a gente tem que falar um pouquinho sobre como o judô funciona. O judô é basicamente um esporte que você vai ter como objetivo ou derrubar o seu adversário de costas, ou você imobilizar ele para ganhar pontos. Inclusive, se você conseguir derrubar o seu adversário de costas, você já vai finalizar a partida instantaneamente. Agora a gente vai ter o que a gente pode usar nesse caso. Primeiramente, a gente vai ter o Kuzushi, que é o desequilíbrio. Quando você vai começar a partida, você vai tentar desequilibrar o seu oponente para você poder derrubar ele e conseguir finalizar o mais rápido possível. Você quer ganhar. A gente vai ter o Tsukuri, a preparação, que é basicamente a armação que você vai ter para poder fazer a jogada que você está dizendo. Você vai ter também o Kaki, que aí sim, depois que você armou certinho, você vai executar o movimento para você derrubar o seu oponente. E caso você não derrube, você vai tentar pelo menos imobilizar ele para ganhar ponto. A gente vai ter, para mim, são os mais importantes que tem, que é o Kemi, as quedas. O que tem as quedas? Se você tiver, por exemplo, numa partida, numa oficial, você vai ter que tomar cuidado com as quedas, porque se você cair de costas, por exemplo, acabou a partida. Você perdeu porque o seu adversário não conseguiu ganhar. Mas também no treinamento é extremamente importante porque, como você vai estar treinando, você tem uma chance de se machucar ou pior ainda, se lesionar, que pode deixar fora até por um ano. É extremamente perigoso. Mas você aprendendo a cair, você pode, né, por exemplo, quando te derrubarem, você cair de frente, de bruços, que você evita com que o seu oponente ganhe a partida. Você acaba se salvando nessa hora quando você faz isso. Aí você tem o Shintai, que é a movimentação no tatame, que é onde é praticado o judô. Você pode, por exemplo, uma estratégia boa, circular o seu inimigo, porque você circulando ele, você tira mais a chance que ele tem de poder armar uma jogada contra você para poder te derrubar. E para mim, esse é um dos que eu mais vi importância quando eu pratiquei, que basicamente é o Pai Sabaki, que é a movimentação corporal. O Shintai é a movimentação no tatame, o Pai Sabaki é a movimentação do seu corpo. Por exemplo, quando você vai fazer uma rotação de quadril para desviar de algo, ou quando você mexe o pé. Eu via muitos principiantes que eram faixas brancas errando nisso, que, por exemplo, um movimento simples, que é a vassoura, que é basicamente você vai ter duas pessoas, e ela vai chegar aqui e vai puxar aqui por trás do teu joelho para te derrubar. É um movimento bem básico, mas que pode acabar te derrubando e fazendo o teu oponente ganhar. As pessoas não se mexiam muito nessas horas para poder evitar isso. Aí, agora a gente vai ter também uma coisa que eu aprendi,
Que é basicamente quando você tá lá, você tira o pé na hora que seu oponente ele for tentar te derrubar. Que é algo que eu aprendi vendo uma partida que eu tava participando, e era tipo um campeonato, basicamente. E você tirando o pé, você evita com que o seu oponente te derrube, e você acaba podendo criar uma chance maior para ti de se posicionar melhor para tentar derrubar o seu oponente. Agora falando um pouquinho mais sobre a expansão global do judô, Ted Rinder, que é um francês, e ele conseguiu esse ano um ouro na categoria de acima de 100 quilos. Isso é importante de se falar, porque como eu falei, ele ganhou uma vitória contra um pessoal asiático, que é geralmente quem dominava o judô na época que ele foi introduzido. O que mostra aos poucos ele vai evoluindo. E isso vai ser o quarto medalha dele na história do judô, e também isso vai ocasionar com que ele possa crescer muito mais, porque ele já fez bastante e ainda tem muito potencial. Esse participante ele é muito bom e ele vai ser muito importante para os próximos anos das Olimpíadas também. Agora a gente vai ter o Hifumi Abe. Eu disse que o Japão saiu do monopólio, mas não significa que ele tenha parado de ganhar. E esse é um cara que, por exemplo, ele é um jovem e é muito promissor. E agora, nesse ano, nas Olimpíadas de Paris, ele ganhou o segundo ouro consecutivo. Ele ganhou nas 2020 e agora nas 2024 de novo. Ele conseguiu na categoria de 66 quilos e ele é um que vem se destacando bastante, tanto em campeonatos fora das Olimpíadas como nas próprias Olimpíadas, como ele conseguiu o segundo ouro. E esse cara ele vai ser um jovem que vai se evoluir muito e vai ganhar mais ouros ainda. E por último, gostaria de destacar a brasileira Beatriz Souza. Ela foi um marco do Brasil porque ela foi o ouro do judô do Brasil, mas além disso ela foi o primeiro ouro brasileiro, o que acaba motivando muito. O brasileiro ele tem o costume de jogar muito na emoção e precisa de uma motivação boa. E claro, a gente teve depois outros outros como da Rebeca Andrade, mas a gente pode ver muito que o brasileiro ele precisa daquela emoção, daquela motivação para poder jogar. Como a gente teve o caso, por exemplo, no ping-pong, que a gente teve o Hugo, que era brasileiro, que é um cara que ele é muito fera, mas ele acabou perdendo tanto por falta de motivação e emocional. Esse cara ele joga muito, mas ele acabou ele precisa de um preparo maior para poder continuar jogando assim. Mas essa brasileira, Beatriz Souza, é muito boa. Ela ganhou de 1-0 contra uma israelense e ela conseguiu finalizar a partida e trazer o primeiro ouro, que foi muito importante para o Brasil. Agora a gente vai falar sobre dois destaques que tivemos nas Olimpíadas de Paris 2024. O primeiro foi de uma brasileira, foi a Mayra Aguiar. Ela conseguiu a quarta medalha olímpica dela agora. E isso é importante porque ela é a pessoa, a mulher com mais medalhas no categoria feminina. Ela vai ter 2 medalhas de bronze, uma medalha de prata e uma medalha de ouro. Abe, que é a irmã do Hifumi Abe. E ela também é muito boa esse ano. Ela conseguiu ganhar também um ouro. Ela também tem um futuro muito promissor, mas além disso, ela também conseguiu fazer a finalização mais rápida registrada nas Olimpíadas. Ela conseguiu encerrar a partida dela em 23 segundos, o que é algo absurdo para o tempo de jogo do judô. Eu mesmo já participei e eu tinha um oponente que era muito bom, que era chamado Matias, e era o melhor que tinha, e eu competia com ele diretamente, e a gente ficava às vezes vários minutos tentando um derrubar o outro para poder ganhar a partida de judô. Então, uma partida que dura 23 segundos, com uma finalização assim, é muito absurdo em questão de comparação com o judô em si. Você foi muito rápido e é uma conquista muito boa que mostra como uma jovem vai ter um futuro gigante nas Olimpíadas e também nos campeonatos mundiais. Agora a gente vai ter a entrevista com o Thales. Eu chamei ele aqui, ele foi um candidato que teve para poder ganhar medalha, e eu vou ligar aqui para ele e a gente vai falar um pouquinho com ele. Olá, É o Thales? isso mesmo. Certo, eu gostaria de falar com você, né? Você deve ser meio ocupado, mas eu gostei de você conseguir um tempinho com você aqui. E eu queria falar um pouquinho com você sobre o judô, né? Ok. Eu tenho duas perguntas para você. Você tem um tempinho para responder a gente? Tenho sim, pode fazer. Primeiramente, eu gostaria de perguntar para você, por que você começou a treinar o judô? O que foi que te motivou?
Eu comecei a fazer o judô porque nessa modalidade eu encontrei um jeito de me estressar. Cara, isso é muito da hora, isso é muito legal, porque você tentou, você foi lá e você fez muita coisa. Você é muito bom realmente pelo que eu assisti sobre você. E é uma motivação pessoal, é algo que é muito bom, porque isso ajuda assim, tanto na modalidade como na vida, né? Agora eu tenho uma outra pergunta pra você, né? Se eu não me engano, você ficou em quarto lugar, né? E eu queria achar, o que você acha que você pode fazer pra melhorar e conseguir o ouro na próxima vez que você for competir? Então, pra todo mundo é uma vida constante, né, em todas as coisas. E eu acho que eu vou precisar dar mais duro nos treinamentos diários para que eu consiga desenvolver mais as minhas habilidades no judô e conseguir uma posição melhor da próxima vez. Certo, certo, entendi. Então, eu espero muito que você melhore. Você tem alguma coisa que você queira deixar pro público, assim, ou você já quer se despedir já? Eu gostaria de me despedir já. Ok, então, muito obrigado pelo seu tempinho e eu desejo uma boa noite pra você. Para você também. Como podemos ver, a gente teve esse atleta agora, que ele é um atleta que realmente vai ter um futuro promissor também, ele é um brasileiro. E agora eu gostaria que a gente pudesse ver um pouquinho a partida que trouxe o ouro para o Brasil. A partida da Beatriz Souza. A gente vai ver um pouco de ver, foi uma partida muito intensa, as duas ficaram tentando, tentando, e acabou que por causa de um ponto, e foi suficiente para acabar encerrando a partida e trazendo o primeiro ouro para o Brasil, a Beatriz Souza, na modalidade de judô. Então, a gente acabou por hoje nossa cobertura em relação ao judô, porém o judô não acaba aqui nessas Olimpíadas de Paris. Ele vai ter continuação e a gente vai ter muitos atletas promissores, como já foram mencionados, como os irmãos Zabi e também os brasileiros que vão mostrar um futuro promissor e que vão trazer muitas medalhas para a gente no judô. As próximas Olimpíadas serão em 2028 na Califórnia e eu vejo você por lá.